Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo, de 16 de novembro de 2025. Preparem-se para muita informação. Para começar, temos um tópico que está gerando bastante discussão e que envolve a segurança e a ética dos carros autônomos. A morte de um gato em São Francisco, atropelado por um robotáxi da Waymo, reacendeu o debate sobre a responsabilização em acidentes com veículos autônomos. O Gizmodo trouxe essa notícia e o TechCrunch Mobility também fala sobre a expansão dos robotáxis, mas um pouco mais focado nos aspectos operacionais. O que você achou disso? Essa é realmente uma notícia triste e que levanta questões cruciais. A história do gato Kit Kat em São Francisco é um exemplo doloroso de como a tecnologia, por mais avançada que seja, ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de aceitação e integração com a vida cotidiana. O que me chamou a atenção, e o que foi levantado pela supervisora Jack Fielder, é a falta de um responsável direto. Com o motorista humano, há alguém a quem culpar, alguém que pode prestar socorro ou ser encontrado pela polícia. Com o carro autônomo, esse processo é mais nebuloso. A Waymo, claro, lamenta o ocorrido, mas a sensação de impunidade ou de um vazio de responsabilidade é palpável. Exato. E isso se conecta diretamente com o debate sobre regulamentação. O Gizmodo menciona que há uma proposta para que os eleitores locais decidam sobre a operação desses carros em seus bairros. Isso mostra a preocupação em nível municipal com a autonomia que essas empresas terão. Ao mesmo tempo, o TechCrunch Mobility destaca a expansão agressiva da Waymo, agora utilizando autoestradas em áreas como a Baía de São Francisco, Phoenix e Los Angeles. Essa expansão, que promete reduzir tempos de viagem em até 50% e a possibilidade de ir e vir do aeroporto sem a necessidade de um motorista humano, é o que realmente importa para a empresa em termos de viabilidade econômica e ganho de mercado. Mas será que essa expansão, focada em eficiência e cobertura, está deixando de lado a preocupação com incidentes como esse que aconteceu com o gato? Essa é a grande questão. A tecnologia está avançando a passos largos, e a Waymo certamente está se concentrando em otimizar a operação e expandir para novas cidades, como Detroit, Las Vegas e outras. Mas a segurança e a percepção pública são fundamentais. A comparação com as mortes causadas por motoristas humanos na mesma área é um contraponto interessante, mas não apaga o fato de que, no caso do robotáxi, a falta de uma pessoa visível no controle gera uma sensação diferente de desamparo. A discussão sobre o futuro do transporte autônomo é complexa, envolvendo não só a tecnologia, mas também a legislação, a ética e a forma como a sociedade se adapta a essas novas realidades. E, claro, essa expansão para autoestradas é um passo crucial para que eles comecem a gerar lucro de verdade. De fato. Falando em questões financeiras e de mercado, temos um tópico que merece atenção: o Compre Agora, Pague Depois, ou BNPL. O Gizmodo publicou uma matéria alarmante sobre a expansão desses serviços e as preocupações de especialistas como Nigel Morris, cofundador do Capital One. Este é uma bomba relógio potencial. A notícia é clara. O uso de BNPL para compras essenciais como mantimentos é um sinal vermelho. Nigel Morris, que entende profundamente o comportamento financeiro do consumidor americano, vê isso como um indicador claro de que muitas pessoas estão em apuros. Os números corroboram isso. 91,5 milhões de usuários nos Estados Unidos e um aumento significativo no uso para financiar mantimentos. Mais alarmante ainda é a taxa de inadimplência, que está acelerando. E o mais preocupante, como o Gizmodo aponta, é a falta de transparência. A maioria desses empréstimos, BNPL, não é relatada aos birôs de crédito, criando uma dívida fantasma. Isso significa que outras instituições financeiras não têm a visibilidade completa da dívida de um consumidor, o que pode ter sérias implicações, ecoando a crise de 2008, mas de uma forma mais oculta. E essa regulamentação, ou a falta dela, é um ciclo vicioso, com lobbies tentando evitar uma fiscalização mais rigorosa. Exatamente. A matéria detalha como os dados do Consumer Financial Protection Bureau, o CFPB,
já mostravam, lá em 2022, que muitos consumidores faziam múltiplos empréstimos de diferentes provedores de BNPL e que um número considerável deles tinha um histórico de crédito mais baixo. Agora, com a economia mais instável, o desemprego subindo e o fim da moratória de empréstimos estudantis, essa situação tende a piorar. A preocupação não é apenas com a dívida BNPL em si, mas com os efeitos cascata em outras dívidas. É um cenário que pode ter um impacto sistêmico considerável. E a expansão não para. O BNPL está se infiltrando em todos os cantos do sistema financeiro, desde a integração com o Apple Pay e Google Pay até o BNPL B2B, que pode ser ainda maior e mais arriscado. A matéria levanta a questão ética. Onde está a linha entre ajudar e permitir que as pessoas se afundem? A falta de regulamentação e a falta de relato aos birôs de crédito criam um terreno fértil para problemas futuros. E o que o Gizmodo destaca é que, diferente da bolha da IA, que está recebendo toda a atenção, a bolha do BNPL é invisível e afeta os mais vulneráveis. Essa é uma visão bastante sombria, mas muito pertinente. A analogia com a crise hipotecária de 2008 é assustadora. A forma como essa dívida está sendo empacotada e vendida a investidores, com pouca transparência, é um alerta para todos nós. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no universo das grandes empresas de tecnologia, o TechCrunch traz uma notícia bombástica. A Apple estaria se preparando para uma possível saída de Tim Cook do cargo de CEO, talvez já no início do próximo ano. Uau! Essa é uma big news! Tim Cook está há muito tempo no comando, liderando a Apple num crescimento impressionante desde a saída de Steve Jobs. A matéria do The Financial Times, citada pelo TechCrunch, sugere que o conselho e os executivos seniors estão planejando a sucessão. É um movimento que faz sentido, considerando que Cook, aos 65 anos, já está há mais tempo no cargo do que Jobs. E o que chama atenção é um nome apontado como provável sucessor, John Ternus, ou vice-presidente sênior de engenharia de hardware. Isso indica uma possível continuidade na linha de produto e engenharia, mas é um ponto de virada para a Apple. O que isso pode significar para a direção da empresa, especialmente em áreas como inteligência artificial, onde a Apple tem lutado para encontrar seu espaço comparada a outras gigantes? Essa é a pergunta de $1 milhão. A Apple tem uma cultura muito forte e a sucessão de um líder tão icônico é sempre um desafio. O Ternus tem um histórico forte em hardware, que é a base da Apple. Mas a era atual da tecnologia exige uma visão mais ampla, especialmente em software e serviços, e, claro, IA. O fato de não haver decisão final ainda mostra que estão levando o planejamento a sério, mas a possibilidade de uma mudança tão significativa no início do próximo ano é realmente algo a se observar de perto. Concordo. Vamos agora para uma notícia que mostra a Amazon expandindo seus horizontes, mas com uma mudança de foco. O programa de internet via satélite, antes conhecido como Project Kuiper, agora é Leo. E a matéria do TechCrunch indica uma mudança de proposta. Sim, essa é uma transformação interessante. O Leo, que antes se posicionava como uma iniciativa para levar a banda larga a comunidades não atendidas ou mal atendidas e com um foco claro em acessibilidade, parece estar mudando sua linguagem. Agora, o foco parece ser mais voltado para grandes contratos comerciais e serviços de internet residencial e comercial, convenções de chamadas de vídeo perfeitas e streaming em 4K. A acessibilidade, que era um princípio fundamental, sumiu de fac. Essa mudança na comunicação é bem sutil, mas significativa. A Amazon já fechou acordos com empresas como Airbus e JetBlue, entrando em concorrência direta com o Starlink da SpaceX. A promessa inicial de trazer banda larga rápida e acessível para quem mais precisa parece ter ficado em segundo plano, dando lugar a uma estratégia mais agressiva no mercado corporativo e de consumidores que buscam conectividade de alta qualidade. É um movimento clássico de mercado. Começam com uma proposta de impacto social e, à medida que a tecnologia amadurece e os custos se tornam mais claros, o foco se volta para os mercados mais lucrativos. A matéria também cita um vídeo promocional que, apesar de tentar manter a antiga mensagem de mesma missão, soa um pouco deslocado diante das mudanças no site. É uma estratégia para atrair um público mais amplo, mas a perda do foco em acessibilidade é algo que vale a pena ser notado. E, por último, mas não menos importante, o TechCrunch nos traz um panorama sobre o futuro dos data centers e o consumo de energia, especialmente com o boom da IA.
Segundo um relatório da Agência Internacional de Energia, o mundo vai gastar 580 bilhões de reais em data centers este ano, superando o investimento em prospecção de petróleo. Essa é uma estatística chocante e que ilustra a mudança drástica na economia global. O consumo de energia desses data centers é colossal, e a IA generativa só tende a acelerar essa demanda. Mas o que o TechCrunch aponta como lado positivo e que é realmente promissor é a crescente adoção de energias renováveis para alimentar esses centros de dados. Exato! A matéria destaca que é mais fácil e, em muitos casos, mais vantajoso obter licenças para instalar painéis solares adjacentes a data centers. Isso abre um leque de oportunidades para startups inovadoras em energia renovável e em design de data centers. A Redwood Materials, por exemplo, está criando micro-redes a partir de baterias de veículos elétricos antigas, focando especificamente em data centers de IA. E essa é uma necessidade urgente. Com a IA demandando cada vez mais poder computacional, a pressão sobre as redes elétricas existentes é imensa, especialmente em períodos de pico de demanda. A necessidade de fontes de energia limpa e confiável para alimentar esses data centers não é apenas uma questão ambiental, mas também de segurança energética e sustentabilidade econômica. E a matéria também toca na questão do financiamento, com empresas como OpenAI e Meta fazendo compromissos bilionários para a construção de data centers, o que levanta a necessidade de parcerias público-privadas, como o pedido de garantias de empréstimos pela OpenAI.